grave, vamos poder, então, processar também esse indivíduo por agressão. E aí ele pode ser preso, ele pode ficar numa casa de detenção, não sei. Isso aí, coisas da lei que eu não entendo bem. Mas aí, é isso que foge ao deputado Everton. Quanto ao jogo, vamos ver hoje a aparição desse time do Vasco da Gama, sim. Eu quero aproveitar a sua observação sobre o projeto de jogadores e trazendo aqui a TVE, o Luizinho, que está de volta ao América, ele que surgiu no América, com essa camiseta rubra, surgiu para a artilharia, andou por tudo quanto foi canto e está de volta ao América. Nós estamos comentando, o Lourenço estava comentando a respeito de uma lei, lei essa que o jogador expulso de campo não seria suspenso na partida seguinte. Pergunto eu, dentro desse esquema de emergência, você está igual o Flamengo, que entrou frio numa competição enfrentando o adversário que já estava quente dentro da competição. Sendo que a nossa situação é mais difícil que a do Flamengo, porque não querendo diminuir ninguém, a equipe do América, ela está numa situação melhor do que a do Bom Sucesso dentro da própria tabela do campeonato. Então é um jogo mais difícil para o Vasco da Gama. Há uma diferença para quem entra, que já vem jogando realmente? Até difuso. Paulo César. Pintinho. 0-0. Marco Antônio fora de campo, Vasco com 10 jogadores. E na partida de hoje, meu caro José Luiz Furtado, apitada pelo Zé Roberto Rade no dia do aniversário dele. Serginho. Neste 7 de setembro. Ao Dinamite. Completamente impedido, né? Corria muito adiantado o dono da bola. Na marca de 7 minutos do primeiro período aqui no Maracanã. América 0. Vasco da Gama 0. A luta do Léo. Estava lá o Nelson Borges, levando algum perigo. América cobrando o escanteio com o Serginho, tá aí ele pela ponta direita. Zé Roberto reclamou com o Marco Antônio que ele teria que entrar pela lateral do campo, mas ele não entrou, hein? Serginho cobra. A falta foi do Luizinho contra o Orlando. Durante a partida no primeiro período e no intervalo do primeiro para o segundo tempo, análise perfeita de Sérgio Noronha, o comentarista número 1 da televisão brasileira. Analisando América e Vasco da Gama. É o campeonato do Rio de Janeiro em seu vídeo pelo Canal 2. Pintinho. Paulo César. Pintinho. Penetração do Vasco pelo meio. Roberto Dinamite. Heraldo cobriu. Kleber na busca. A saída na linha intermediária. É o Álvaro. Cobiçado pelo Fluminense. O América não quis vender o lateral esquerdo. Bolinha. Toca pelo flanco direito. A penetração de Uchoa. Tá aí uma boa presença americana. Penetrando pelo flanco direito, Serginho prende. A luta contra o Léo, que está cobrindo pela zaga esquerda. Paulinho tocou. Nossa Senhora. Na marca de 8 minutos do primeiro tempo. Este é Orlando. A equipe do Zagallo transando pelo flanco direito. Paulinho toca. A volta de Wilsinho. Orlando. Roberto muito recuado. Nelson Borges. Luizinho. Bateu no Paulo Roberto. Kleber. Bolinha. Álvaro pelo flanco esquerdo. Procurando o Luizinho. Marco Antônio cobriu. João Luiz busca. Paulo Roberto. 0-0. A penetração de Paulo César, o dono da bola, pelo flanco direito. Aí o Lucinho. Bandeirinha marcando impedimento. A torcida Cruz Maltina fica na bronca. Daqui a pouquinho, você que mora no Rio de Janeiro vai curtir junto comigo o programa esportivo mais premiado da televisão brasileira, o Esporte Total. A presença de Menotti, técnico da Argentina, conversando com o técnico da seleção brasileira, Tele Santana.
Você vai ver uma entrevista do técnico Zagallo do Vasco da Gama. Os gols da rodada. Tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo. No canal 2, é claro. O América está atacando pelo flanco esquerdo. Álvaro cobrando o lateral. Penetração do Porto Real. Paulo Roberto tomou bem. Paulinho. Trabalho de Wilsinho com o Heraldo. A recuperação do Paulo César. João Luiz Molinha. Luizinho. Escorado pelo Léo. A recuperação de Orlando pelo Vasco da Gama. Foi lá o Kleber. Roberto Dinamite. A falta foi cometida pelo Paulo Roberto. Na marca de 11 minutos do primeiro período. João Luiz Molinha. América 0, Vasco da Gama 0, Maracanã. O Showa. O América tem campo pelo flanco direito, Serginho Ponteiro. Anda muito recuado o ponteiro esquerdo, João Luiz. Hein? Porto Real. Luizinho. Paulinho cortando no grito. A recuperação de Serginho. O América insiste com o Showa. 0-0. Toca Nelson Borges. Cruzamento procurando a marca de Luizinho. Paulinho foi mal. A recuperação extraordinária do garoto. A briga com o Luizinho. Ajuda do Paulo Roberto. Paulinho tranquilo. O Wilson toca. Paulo Roberto. É o Vasco saindo pelo flanco direito. Pintinho. 0-0. Foi mal. João Luiz. Tem o João Luiz do Vasco e o João Luiz do América. Tá aí ele, ó. Bolinha do América. Tem que tomar cuidado com esse Porto Real, que esse garoto é muito perigoso. Paulo Roberto com o Pintinho. Para mim houve falta do Heraldo, o árbitro não deu. A presença de Uchoa. Paulo César reclamou, foi chamada a atenção pelo Zé Roberto. Bolinha toca. Marinho ajuda. Heraldo arma. O América com presença. Tá aí o Kleber. Esse moço foi do Atlético Mineiro. O Showa procurando o Serginho. O Marco Antônio cobriu mal. O Showa. Poderia ter jogado com o Serginho pela ponta direita. Sérgio Noronha. Na marca de 12 do primeiro período. América 0. Vasco da Gama 0. Como está a partida para você? Ruim. Os dois times não conseguem ainda estabelecer um padrão de jogo. Muitos passes, mas muito pouca objetividade. Até agora, nenhum chute realmente perigoso a gol. O Vasco da Gama, me parece, tem a intenção de atrair o América para o seu campo defensivo. Olha aí. Heraldo cobriu bonito. Eu volto a dizer que o Heraldo esteve contundido por muito tempo. João Luiz. Nossa Senhora, João Luiz. Como trabalhou mal pela ponta esquerda. Este é Álvaro. Marinho Pérez. Álvaro para o apoio. João Luiz. América trabalhando no meio da intermediária. Kleber tocando. Showa. A volta do Bolinha. 0-0. Tá difícil, né? Penetração com Nelson Borges. Porto Real foi mal. João Luiz pelo Vasco da Gama. Pintinho. Paulinho, penetrando pelo flanco direito. Álvaro cobrando. Tá aí o Heraldo. Marinho Pérez. Kleber. É a busca na linha intermediária. A briga de Luizinho com Orlando Lelé. Carlos Alberto Pintinho tomou muito bem colocado. A recuperação de João Luiz Bolinha. Luizinho toca. Nelson Borges. América subindo. Serginho livre pela ponta direita. Paulo Roberto. Falta cometida pelo João Luiz Bolinha. A volta do Vasco da Gama com Paulo Roberto. Marco Antônio. Pintinho pelo Vasco.
Orlando pelo flanco direito. Wilsinho. Bloqueado pelo Porto Real, recuado. Orlando penetra no campo inimigo. Falha da zaga, hein? Tem que tomar muito cuidado. O Shoa foi lá e conferiu. O zagueiro bobeou por ali. O Roberto Dinamite é um jogador que qualquer descuido pode ser fatal para a equipe inimiga. João Luiz cobrando o escanteio. América 0, Vasco da Gama 0, Maracanã. Cunha. Vai. O Vasco da Gama tem no banco de reservas para qualquer utilização na regra 3. O goleiro Jair, Brasinha, Juan, Catinha e Peribaldo. Já o América tem o goleiro Hernani, Alcir, Celso, Valmir e Neilson. Brasinha, que era do Campo Grande, né, Zé? Foi comprado essa semana pelo Vasco da Gama, não é isso? Correto. Kleber. América tentando a penetração aqui pelo flanco esquerdo com Álvaro. Luizinho, tombo. Deu mal. Paulinho tomando pelo Vasco. 0-0. Paulo Roberto. Paulinho. Penetração pela direita, o Vasco tem campo. Roberto Dinamite, muito recuado. Bolinha. A penetração de Uchoa pelo lado direito. Nelson Borges contra o Léo. Léo conferiu, cometendo falta. Na marca de 17 minutos do primeiro período. América 0. Vasco da Gama 0. Cobrança de Uchoa. Saída do Mazzaropi. Ajuda do Paulinho pelo flanco direito. Luta com o Luizinho. A falta foi do Luizinho. Quintanilha determinando ao jogador Porto Real que faça revezamento com o Luizinho pela esquerda. Orlando joga. 0-0. Tá aí o Lelé. Pintinho. João Luiz. Nelson Borges. A subida de Serginho, ponteiro direito. Marco Antônio observa de muita distância. A recuperação do Paulo César. A armação do Paulo Roberto. A busca de Wilsinho pelo lado direito. Trabalha na linha intermediária. Bloqueado pelo João Luiz, o Bolinha. Álvaro cobrando o lateral porque não houve falta. É o Kleber. 0-0. João Luiz. Marinho Pérez. O Shoa. América tocando e tocando com certa tranquilidade. A briga de Luizinho com o Léo. Porto Real fica pelo lado esquerdo. Luizinho trabalha pelo flanco direito. Ajuda do Shoa. Luizinho. Bandeirinha está marcando ali, ó. Impedimento de Shoa. Marco Antônio fica tranquilo. Orlando Lelé. Estamos vivendo as emoções do primeiro período aqui no Maracanã, meu caro telespectador. América 0. Vasco da Gama 0 pelo campeonato do Rio de Janeiro. É mais uma cobertura da TV educativa do Rio de Janeiro. Este é Léo. A torcida protesta, né, Zé Luiz? É, a torcida do Vasco não está gostando. Kleber pelo América. 0-0. Álvaro. Nelson Borges. Nelson Borges foi muito displicente na jogada. Bolinha tocou. Álvaro arma. América tenta segurar o jogo na linha intermediária do Vasco. Penetração do Kleber como ponteiro esquerdo. Paulinho marca. Apoiando o Álvaro. Heraldo lá na frente. Com a mão, né, Luizinho? Cunha. Vai.
Zagallo, a presença constante do América no campo do Vasco faz parte para atraí-lo ou alguma coisa não está funcionando? Não, o problema do Vasco estar atrás tá normal, Mas nós estamos errando muitos passos, nós não estamos sabendo sair. Esse é o que é o problema que está no momento na equipe do Vasco. Wilson. Oi, Wilsinho. Noronha, 20 minutos. O Zé Luiz foi lá, conversou com o Zagallo, você ouviu, é isso mesmo? O jogo é muito ruim, né? A qualidade do jogo é péssima. Os jogadores erram passes infantis, erram lances que não podiam errar, o jogo está lento. Enfim, é difícil saber quem está pior, porque embora o América domine no momento, foi como no início o Vasco tinha também um domínio meio ilusório do jogo, mas não realmente jogo para fazer um gol nenhum dos dois times tem. Cabeça com cabeça, Orlando e Luizinho levou a pior, hein? Paulo César. Ponteiro direito e Wilsinho. Paulinho segundo. América 0, Vasco da Gama 0, primeiro tempo de partida, Maracanã. Wilson. Bloqueado pelo Álvaro, Paulinho tocou, tá aí o Paulo Roberto. É o Vasco transando pelo flanco direito. Tava todo mundo do Vasco impedido, né? Na marca de 21 minutos do primeiro tempo. Cunha. Hein? Ô, Quintanilha, a sua preocupação com o Luizinho para deslocar para a direita e para a esquerda, para atrair os zagueiros do Vasco? Não é minha preocupação, é uma característica do jogador e eu não posso aqui modificar esse estilo de jogo do jogador. Pelo contrário, eu tenho que aproveitar essa maneira particular dele atuar, saindo de um lado e outro, naturalmente, para que eu possa meter um jogador num buraco, num espaço proporcionado ali pela defesa do Vasco. Serginho trabalhando. Vai lá o João Luiz recuperando pelo Vasco da Gama. Ganhando a jogada, recebendo uma falta. Cobrança de Marco Antônio. A presença do Léo. A busca do Paulo César. A marcação de Luizinho do América. Muito ruim o lançamento do Paulo César. Heraldo tranquilo. Marinho Pérez. É o Heraldo. Toca o João Luiz. Kleber. Que coisa horrorosa o Léo, hein? Heraldo adiantado. Luizinho tocando. O Porto Real perdendo uma grande oportunidade. A busca do Dinamite. Trabalhando muito, recuado, ponta de lança do Vasco. A luta com o Kleber. Presente para o João Luiz, hein, Roberto? O Shoa. Muito recuado. Trabalhando Serginho, ponteiro direito. João Luiz, o Bolinha. Marinho Pérez. Nelson Borges. Excelente o lançamento da subida de Álvaro. O América atrasando bem pelo flanco esquerdo. O que há com o Léo, hein? Não há. Não há porque ele não joga absolutamente nada, né? O meio do campo do Vasco está inteiramente desmontado. Não tem o menor sentido de organização. Como não consegue se posicionar bem em campo, não consegue também organizar o time. Então o Vasco não consegue organizar uma jogada sequer. Serginho cobra. Paulo César cortou. A recuperação do próprio ponteiro direito do América. Toque do Porto Real. Sai pulando lá igual Saci Perereu Mazzaropi. Mas realmente a bola não levava nenhum perigo. Na marca de 24 minutos e 30 do primeiro período. América 0. Vasco da Gama 0. Campeonato do Rio de Janeiro 1980. É um outro erro aí no time do Vasco da Gama. O Orlando continua se posicionando quase como um lateral direito. Então ele deixa um buraco muito grande entre ele e o Léo. O América a qualquer momento vai se aproveitar disso, porque ele ainda não encontrou uma posição de zagueiro de área, mais para o meio e não mais para a direita como ele está até agora. Me parece ainda apegado ao vice da antiga posição. Se a gente somar isso, a desorganização do meio do campo do Vasco,
Me parece que falta ao América apenas um pouquinho mais de confiança, um pouquinho mais de coragem para vir aqui e tentar o gol. Tá aí o Jurandir, ó. Goleiro americano que você viu preocupado com a formação de barreira pelo canto esquerdo. Álvaro cortando. Ajuda do Kleber. O América não está permitindo ao Vasco da Gama aproximar por ali. 0-0. Tá aí o Pintinho. Nesta altura do jogo, a torcida do Vasco da Gama começa a pupar, né? Não é para menos. Apoiando o Marco Antônio. Aí o Jurandir. A volta de Luizinho. Ajuda do Nelson Borges. Arrancada de Luizinho pelo comando de ataque. Nelson Borges. Ponteiro direito, Serginho. América transa e transa bem. Mas o Porto Real vai lá e banca o zagueiro do Vasco da Gama. Paulo César. Paulinho segundo. Pintinho pelo Vasco da Gama. Heraldo. Kleber. Porto Real. Kleber. João Luiz. Uchoa. Ataque do América fechando com o Porto Real. Está lá o Heraldo como atacante. A defesa do Vasco conseguiu tocar para o Mazzaropi. Paulo Roberto. A falta foi de João Luiz. Na marca de 27 minutos do primeiro tempo. América 0. Vasco da Gama 0. É o campeonato do Rio de Janeiro 1980. Falta cometida pelo Nelson Borges. Vai lá o Zé Roberto Reitz, Zé Luiz. É a primeira repreensão da partida severa. Tá pedindo o Nelson Borges para ter calma. Hoje é aniversário do Zé Roberto Reitz e ele naturalmente quer dar cartão amarelo a ninguém. João Luiz, bolinha cortando. O Vasco da Gama segue atacando pelo flanco esquerdo. A cobrança de escanteio com Marco Antônio. Olha lá o Pintinho, toca. Ah, e o Jurandir também não precisava fazer tanto não, né? Ah, ele foi muito beija-flor de Nilópolis na jogada. A TVR repetindo aí, mostrando para você, ó. Uma bola que não levava nenhum perigo para o canto direito. A luta do Paulo Roberto está ingrata por ali. Kleber. Aí o Luizinho. Noronha. Daqui a pouquinho, 30 minutos do primeiro tempo, até o presente momento. América 0, Vasco da Gama 0. E a torcida do Vasco da Gama demonstra no Maracanã que realmente não gosta da equipe do Zagallo. Tem toda a razão. O time está jogando mal, está desorganizado, olha aí. Fica tentando esse tipo de passe. E parece também que a escalação do João Luiz na ponta esquerda não foi uma boa medida do Zagallo, porque fica o Vasco restrito ao Wilson e Roberto como atacante. Porque o Paulo César, o Paulo Roberto e o próprio Pintinho custam muito a chegar na frente. Então o Vasco fica quase que sem ataque. E com isso, poucas vezes ameaça o gol do América. O América, repito, precisa ter um pouquinho mais de coragem. Se tivesse um pouquinho mais de coragem, já teria chegado aqui e tentado o gol com mais insistência. Marco Antônio cobrando lateral. João Luiz, o Vasco, ele não tem nem cacuete de ponteiro esquerdo. Pintinho. Paulo César. Não dá, não. O Pintinho quis enfeitar muito. É o Léo tocando. Ajuda do Marco Antônio e a presença de Pintinho pelo flanco esquerdo. Cercado pelo ponteiro direito, Serginho. João Luiz. Roberto Dinamite. Jurandir.
A briga do Luizinho com o Léo. Marco Antônio. Pintinho. Bom, se depender da torcida, o Vasco agora vai. Pois é, a torcida animou agora. Nelson Borges. Luizinho. Corte do Marco Antônio. A recuperação americana com Heraldo. Álvaro pela esquerda. E o Léo cometeu falta ali no Luizinho. O árbitro não viu. A busca do Pintinho. Toca bonito o Paulo César. Tá aí Paulo Roberto pelo Vasco da Gama. A equipe do Zagallo empurrada pela grande torcida do Vasco da Gama. Paulinho, segundo pelo flanco direito. Paulo Roberto. 0-0. Paulo Roberto lançou muito mal. Serginho tomou. Bolinha dormiu e perdeu. Paulinho, segundo. Paulo César. Aí o Tinho. E o Vasco perdendo uma grande oportunidade de gol. Bronca do Marinho Pérez no lance anterior, segundo a qual a bronca, o atacante do Vasco estaria impedido. Na marca de 31 minutos do primeiro período aqui no Maracanã. América 0. Vasco da Gama 0. Campeonato do Rio de Janeiro 1980. Cobertura da TV Educativa do Rio de Janeiro. Heraldo toma com muita tranquilidade. Orlando devolve. Paulinho pelo flanco direito. Paulo Roberto. João Luiz. Roberto Dinamite cometendo falta contra Heraldo. Daqui a pouquinho no Esporte Total, depois do videotape de América e Vasco da Gama, você vai assistir um debate sensacional. Menotti, técnico da Argentina, e Tele Santana, técnico da seleção brasileira. Você vai ver ainda uma entrevista concedida pelo técnico Zagallo ao companheiro José Luiz Furtado. Os gols da rodada, a loteria, tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo, no canal 2, é claro. Que isso, Álvaro. Wilsinho pelo Vasco da Gama. Aí o Paulinho, segundo. Que há, Paulinho? Nossa senhora, mas tá bravo. A qualidade individual dos jogadores, pelo menos que exibiram até agora, é muito baixa. O Wilsinho, por um lado, Álvaro e esse Kleber, e sei lá, o jogo está muito ruim, porque os jogadores estão jogando mal. Estão fazendo as coisas mecânicas, dominar, passar, driblar, mal. Então o jogo fica ruim. Fica aí esse encontro, bate, rebate, essa qualidade, o nível baixíssimo do espetáculo, porque os jogadores estão exercendo muito mal as suas funções, jogando mal, dominando mal, passando mal, enfim, está muito ruim. Olha aí. Aí o Dinamite. Jurandir. Zagallo, você concorda com o Noronha que o espetáculo não é bom, os jogadores errando muito? Não, eu já falei que principalmente o Vasco estava errando os passes em demasia, e com isso o futebol não pode ser não pode ser um bom espetáculo. Agora que o time, mandei fazer uma marcação mais à pressão, esse incentivo da torcida está fazendo com que a equipe cresça de produção. Mas o Vasco não está nem de perto daquilo que jogou lá fora. É diferente jogar no esquema europeu e jogar no nosso esquema? Não. Adversário? Não é esse o problema. É que nós, de fato, estamos errando o que é o primário. É o toque de bola. Nós estamos errando. Esse é o ponto principal. Tem razão, né, Noronha? Tá errando na saída de bola, no toque de bola. O passe mais elementar, o toque mais elementar está sendo errado pelos dois times, os jogadores dos dois times. Olha só. A marca de 35 minutos do primeiro período. América 0. Vasco da Gama 0. Como luta o Luizinho ali pelo comando. Ele tá bravo. Ao lançamento Nelson Borges. Mazzaropi. Orlando fica na bronca. O que adianta? Orlando, Paulo César e Pintinho estão discutindo os três. Paulo César.
João Luiz toma e toma tranquilo. O lançamento do Nelson Borges. O Luizinho escorando o Orlando. Falta marcada contra o Vasco da Gama, uma falta frontal. Uma falta que pode levar algum perigo contra a meta do Mazzaropi. Prestem atenção na discussão. Orlando, Paulo César e Carlos Roberto Pintinho. Daí o Mazzaropi, ó. Quatro homens promovendo o bloqueio do Vasco da Gama pelo lado direito. Orlando pronto, amarrou a chuteira ali do pé direito. Heraldo e Luizinho. Aí o Heraldo. Nossa Senhora. O Esporte Total do Canal 2 está sensacional daqui a pouco. Você vai ver. Ou vai rever o técnico da seleção argentina, campeão do mundo, Menotti. O nosso técnico da seleção brasileira, Tele Santana. Uma entrevista do companheiro José Luiz Furtado com o técnico Zagallo do Vasco da Gama. A loteria esportiva conferida. Os gols da rodada. Tudo daqui a pouquinho no Esporte Total. A corrida do Carlos Alberto Pintinho. Caiu de Maduro. Falta do Paulinho no Porto Real. João Luiz do América. Nelson Borges. Vai lá o Dinamite, toma. A recuperação do João Luiz, já havia falta. A marca de 37 minutos do primeiro tempo. América 0. Vasco da Gama 0. Um primeiro tempo que não agradou ao analista Sérgio Noronha. E pela reação da torcida do Maracanã, não agradou também a torcida do Vasco da Gama. João Luiz. O árbitro disse que não houve absolutamente nada. O Showa. Luizinho. A penetração de Uchoa como ponteiro direito pelo América. Corte do Marco Antônio ou do Léo? Do Léo. Para o Uchoa foi com a mão, para o árbitro com a cabeça. É. Aí o Dinamite. Ajeitada do Marco Antônio para o Roberto Dinamite e a saída precisa do goleiro Jurandir. Aliás, eu estou achando o Jurandir muito agitado na tarde de hoje. O toque do Marinho Pérez pela linha de fundo foi providencial, senão o Roberto ia deslocar o goleiro. Primeiro ataque perigoso do Vasco. Aí o Marco Antônio. Ah, ele não cobra o escanteio, ele cobrou um tiro de meta, né? Álvaro. 0-0. Heraldo tocando. João Luiz armando. Kleber. Saiu a bola. Mas é um horror, hein? O Álvaro saiu com bola e tudo. É difícil realmente um técnico ensinar o jogador a jogar futebol. Porque ensinar o sujeito a exercer sua profissão deve ser duro, né? A volta do Luizinho. Nelson Borges, Luizinho. Orlando foi no bote, tomou. João Luiz. Paulo César. Penetração de Ilcim, Heraldo cortando pelo América. O João Luiz. Estava lá com o ponteiro esquerdo, agora vem aqui para a direita. Mas ele, coitado desse zagueiro, ele não tem culpa, não. A culpa é de quem coloca o João Luiz por ali. O Showa. Nelson Borges. Ponteiro direito, Serginho. Marco Antônio mal colocado, Léo cobrindo. O problema do Vasco na ponta esquerda, o Zagallo já pediu reforços para aquela posição.
E o Vasco vai tentar esta semana trazer o Silvinho do América, que está em questão com o clube. E ainda o Gerson, que poderá vir por empréstimo. E um ponteiro de Portugal chamado Oliveira também foi oferecido ao Vasco. Serginho cobrando. América atacando pelo flanco direito. Porto Real foi lá e bancou o zagueiro outra vez. Serginho. Vasco da Gama perdendo, mas perdendo as bolas bobas. Ao corte do Marco Antônio. A ajuda do Carlos Alberto Pintinho, a busca do Paulo César. Paulo Roberto. Roberto Dinamite. A luta com o João Luiz. Paulo Roberto. É que o Zé Roberto Reit estava em cima do lance. Veja outra vez aí pela TVL. O companheiro Reinaldo Muri vai revivendo para que você não tenha nenhuma dúvida numa falta como esta. Foi agarrado e depois derrubado, né? Confira. Sai lá o Paulo Roberto capengando. É uma falta muito perigosa contra a meta do Jurandir. E a barreira não é ali, mas nem que a vaca tussa. Vai lá o Zé Roberto lá, recuando a barreira. E o Jurandir preocupado. Paulo César e Marco Antônio pelo Vasco da Gama. Tá lá o Luizinho também no bloqueio. Muita expectativa aqui no Maracanã. Aí o Paulo César. Defesa bonita do Jurandir, hein? Um pouco no susto, né? Houve um momento em que ele quase que tentou agarrar a bola. E parece que levava um pouco mais de veneno do que ele esperava. E por sorte dele saiu por cima. Foi no susto mesmo, ele foi mais no instinto. Marco Antônio cobra. Aí o abafa. O Vasco apertando o cinturão. Procura ainda no primeiro tempo a marcação do primeiro gol. Ganhando outro escanteio pela ponta direita. É o João Luiz cobrando. A marca de 43 minutos do primeiro tempo. Vai lá o Marco Antônio. O Vasco atacando pelo flanco esquerdo. Paulo Roberto. Nossa Senhora, o Dinamite com o Wilsinho. Paulinho. Tá lá! O Wilsinho. Depois de uma confusão tremenda. Inclusive com Roberto Dinamite perdendo. O Wilsinho foi lá e conferiu. Paulinho, segundo, também foi lá e tentou gol. Na marca de 44 minutos do primeiro tempo. Vasco da Gama 1. América 0. Eu não sei se o América merecia este gol de Wilsinho aos 44 minutos do primeiro tempo. Hein, Noronha? Bastou o Vasco apertar um pouquinho o ritmo, ir um pouquinho mais para cima do América e já conseguiu alguns lances de perigo, porque houve escanteio, houve a bola espirrada, houve primeiro uma bola que o Marinho Pérez tirou uns 2 ou 3 minutos atrás. Então a prova é que se o Vasco apertar um pouquinho, aliás, se o América também apertasse um pouquinho, já teria conseguido chegar com mais perigo. O jogo estava ruim, espero que com esse gol melhore. A torcida do Vasco da Gama esquece tudo. Passa uma borracha em toda coisa que aconteceu, né? E a partir de agora começa a dizer que o time do Zagallo é realmente o melhor do Rio de Janeiro. Mas é sempre assim, né? Daí o torcedor ser o passional. Ele merece, ele tem direito a isso, ele paga, então ele tem direito. Mas vamos esperar que esse segundo tempo seja melhor que o primeiro. Uma coisa é certa, pior não pode ser. O Vasco jogou exatamente 5 minutos de futebol, mais nada. Em 45 jogou 5. O suficiente para sair vencendo por 1-0, a meu ver, injustamente nesse primeiro tempo. Vitória parcial injusta do Vasco.
Complementar de Vasco da Gama 1, América. Tá aí, meu caro telespectador. Começa no Rio de Janeiro, estádio do Maracanã. 18 horas e 5 minutos com 23 graus. O período final. Vasco da Gama 1, América 0. Gol marcado por Wilsinho, camisa número 7. As equipes não alteraram. Tudo como começou. Paulo César. Muito ruim o lançamento. Tomara que os senhores tenham um período complementar bom, né? Já que o primeiro tempo, segundo o analista Sérgio Noronha, foi muito ruim aqui no Maracanã. Muito embolado. Geraldo. Jovem zagueiro do América que esteve contundido por muito tempo e que está voltando hoje à equipe aqui no Maracanã. Vasco da Gama 1, América 0. Gol foi marcado pelo Wilsinho, camisa número 7. Marco Antônio cobrando. Roberto Dinamite tentando ajeitar. O show toca. Bolinha. Orlando pelo Vasco. Paulo Roberto. A devolução do Paulo César, reclamando falta que o árbitro não deu. Ajeita Luizinho. Orlando toca primeiro. Pintinho pelo Vasco da Gama. A luta do João Luiz. Agora João Luiz contra João Luiz. Prevaleceu Bolinha do América. Álvaro pelo flanco esquerdo. América transando, tocando bola. Segundo o ponteiro direito, o Wilsinho conversando com o Zé Luiz Furtado. Técnico Zagallo pediu o Vasco para não correr muito no primeiro período até os 30 minutos. Kleber. Álvaro. Ajuda americana pelo flanco esquerdo. Heraldo adiantado. A boa briga Orlando e com o Luizinho. A busca do Wilsinho. João Luiz pelo América. O Shoa. A penetração de Luizinho com Orlando. Quintanilha, no primeiro tempo, faltou um pouco de atrevimento ao América quando o Vasco estava indeciso e recuado. Para o segundo tempo. Perfeitamente, eu concordo com essas suas observações iniciais. O América mandou no primeiro tempo, teve melhor, praticando um jogo de conjunto, sem alguma objetividade, né? Com relação à busca do gol adversário. Nós tomamos um gol quando não poderíamos ter tomado, e o Vasco está aí ganhando de 1-0. Vamos ver agora o que Mas qual foi a sua mexida de vestiário para pelo menos mudar esse placar? Não, eu acho que o time do América estava jogando de maneira agradável. Eu tenho poucas possibilidades, com esses jogadores como está aí, de fazer alguma mudança tática. Vamos ver o que eu posso fazer, mexendo com um jogador aqui do banco. Heraldo. América procurando jogar com o Luizinho pelo comando de ataque. Orlando cortou, Bolinha deu lá. Luizinho toca, Carlos Alberto Pintinho cortando. A luta do Kleber, o apoio de Shoa. O América insiste, João Luiz. Tá aí o Paulo César. A corrida de João Luiz pela ponta esquerda. Bloqueado pelo Shoa, cercado pelo Marinho Pérez. Ô João Luiz. Há um jogador do América caído, é o Kleber, e o Zé Roberto interrompe para que ele seja atendido. Zagallo, é um papo longo de vestiário, hein? Mas o Vasco volta nesse início do segundo tempo, pelo menos dentro daquela tônica que marcou o início da partida. Bem, o Vasco hoje, no primeiro tempo, foi um dia infeliz. Um dia negro em que nada deu certo. Ou melhor dizendo, só um lance deu certo. O lance do gol. E que tem que trazer a tranquilidade à equipe. Porque, de fato, nós não nos apresentamos bem. Depois do escanteio, volta, vamos lá. Marco Antônio pelo Vasco. Cobrança pela ponta esquerda, ele cobra um tiro de meta. Agora sim, Zé. Então o Vasco da Gama volta nesse segundo tempo. É outro tiro de canto. Vamos guardar um pouquinho. Está correndo lá o João Luiz para cobrar.
Ele aproveita a cobra da ponta esquerda e da ponta direita, para que o Ursinho fique ali na entrada da grande área. Vasco da Gama 1, América 0, placar do primeiro período. Aí o Jurandir. O goleiro do América sai bem, Serginho foi lá ajudar. Nelson Borges. América partindo para o contra-ataque perigoso, Luizinho. Porto Real. Marcado pelo Paulinho, segundo. Paulo César. Bateu no João Luiz. Roberto. Paulo César, Paulo Roberto. Pitinho. Roberto Dinamite. Prendeu muito lá pela ponta direita. Estava impedido. Voltou o Kleber, camisa 10. Zagalu, que o Noronha gostaria de saber. O Vasco volta mais solto, correndo mais? De fato, nós vamos tentar, porque não houve tempo de treinamento, essa aqui é a realidade. Eu peguei o time dentro de uma competição, e aquelas variações, a pessoa tem que estar treinada. Eu fiz 2 treinos, e com 2 treinos a gente não consegue. Mas eu tentei fazer até nos 10 minutos finais uma marcação mais em cima, mas ainda não é uma orientação que o time possa fazer com perfeição, e demora. E demora. Isso não é da noite para o dia. Mas eu fiz 2 vezes, vou continuar fazendo quando houver tempo. E o Vasco na discussão jogou dentro dessa maneira que vocês viram, e saindo no contra-ataque. Com um clima mais frio, o time saía mais rápido. Aqui sentiu, mas jogando uma partida que não estava errando muito espaço, como eu falei anteriormente. Vou tentar agora, nesse segundo tempo, a equipe vai tentar pelo menos fazer uma marcação mais em cima. Foi quando a equipe melhorou. Vamos ver se isso vai ocorrer. Noronha. A explicação do Zagallo convence o analista da TV Educativa? Eu acho que a responsabilidade da má atuação do Vasco no primeiro tempo não é dele. Acho que é dos jogadores, porque cada um jogou mal. Quer dizer, a exibição individual de jogadores do Vasco, de cada um deles, foi muito ruim. E isso realmente o técnico não tem culpa. Não há esquema que dê certo se o sujeito não sabe jogar futebol ou não está jogando futebol. Então não adianta nada o técnico, o Zagallo, ou lá quem seja, armar um belo esquema e chegar dentro do campo, o jogador erra o passe mais elementar. Acho que o problema não é do técnico, o problema é dos jogadores do Vasco da Gama. Me pareceram todos eles muito mal no primeiro tempo. Kleber. Nelson Borges. América procurando luta, o América tenta complicar a defesa do Vasco da Gama. E o mapa da mina é ali, ó. Eu não tenho nenhuma dúvida que é em cima do Léo. Serginho. América atacando pelo flanco direito. América e Vasco da Gama no Maracanã, cobertura da TV Educativa do Rio de Janeiro, com a TV Educativa do Ceará, TV Educativa do Maranhão, TV Universitária do Rio Grande do Norte. É a Rede Educativa de Esportes. Vasco da Gama 1, América 0, Wilsinho no primeiro tempo, camisa número 7. Uma bobeada tremenda ali do time do América, Roberto Dinamite. Marinho Pérez deu de presente. Bloqueado pelo Bolinha. A penetração do Wilson era boa pelo comando de ataque. Na marca de 9 minutos do período final. Daqui a pouquinho, depois do videotape de Vasco da Gama e América, o Esporte Total. As presenças de Menotti, técnico da Argentina, e de Telê, técnico da seleção brasileira. Uma reportagem de Zagallo, concedida com exclusividade ao companheiro José Luiz Furtado. A loteria esportiva, os gols da rodada, tudo no Esporte Total. Luizinho, o Léo tocando e tocando mal. Lançamento do Nelson Borges, cobertura do Marco Antônio. Luizinho penetrava com perigo. O Orlando está reclamando que o Luizinho colocou a mão na bola. E é advertido ali. Jogador Heraldo. É a segunda bronca que o Zé Roberto Ratti dá no Heraldo. Não, no Nelson Borges, Coitado do Heraldo, não tem nada com isso, tá ali. É Nelson Borges, correto. A marca de 10 minutos do período complementar. Está aqui o meu companheiro Franco Belfiore.
O Pica-Pau me informando que o Olaria foi o vencedor do Torneio da Morte, com 9 pontos. E que os 3 clubes que podem subir ou que vão subir, Olaria, Niterói e Volta Redonda. Torneio da Morte que rendeu aí, me parece que 21 mil cruzeiros, rendeu nada. Para chegar ao resultado que o bom senso já indicava, eu tenho a impressão que o futebol do estado do Rio de Janeiro só pode caminhar para a interiorização. Então tem que ter um time de Niterói, tem que ter um time de Volta Redonda, time de Campos, time de Petrópolis, enfim. Opa, bela jogada. E é isso aí, eu acho que acabou esse negócio, embora a tradição de São Cristóvão pese muito, mas é realmente um prejuízo. Então o Torneio da Morte apenas indicou aquilo que nós já sentíamos e sabíamos que era o certo. É interiorizar o futebol do estado do Rio de Janeiro. Serginho pelo América. Penetração do Showa. Carlos Alberto Pintinho protegeu muito bem como zagueiro esquerdo. A volta do Marco Antônio. Período complementar de partida no Maracanã. A torcida do Vasco ainda não incentivou a equipe como incentivou no final do primeiro tempo. Mas naturalmente daqui a pouquinho voltará a cantar e a aplaudir a equipe comandada pelo técnico Zagallo. Paulinho segundo. Heraldo corta pelo América, Paulinho insiste. A bola bateu no Álvaro, ficou com o Paulinho. Aí o Paulinho segundo. Mas o Dinamite. Paulinho fez uma jogada brilhante como ponteiro direito, hein, Noronha? A melhor jogada até agora de todo o jogo, pela consciência com que o Paulinho executou tudo. Ele chegou à linha de fundo a primeira vez, aí ameaçou centrar, não centrou, deu corte para dentro e rolou a bola para o Roberto. Foi feita com extrema consciência, foi tudo feito medidinho. E o Roberto bateu muito forte na bola. Melhorou o Vasco, melhorou principalmente esse menino que está indo na bola agora, o Paulinho, com essa bela jogada que fez aí de linha de fundo. Paulo Roberto. Tomara que melhore muito mais, né? Esta torcida merece. O técnico Zagallo dizendo que procurou conversar com o jogador no vestiário, mostrar que o Vasco jogou mal no primeiro tempo e que precisa fazer uma boa exibição no período complementar. Marco Antônio. Toque curtinho. Carlos Alberto Pintinho. Orlando. Dinamite. Vasco da Gama transando, procurando a marcação do segundo gol. Heraldo cortou, foi lá o Pintinho. A recuperação do Marinho Pérez. Mas o lançamento dele foi ruim, Luizinho teve que lutar. Orlando cobriu. Olha Mazzaropi. Pintinho pelo Vasco. Saiu o Jurandir quando o Dinamite tinha muita oportunidade para o segundo gol. Devolução do Léo. A recuperação do Bolinha. É o João Luiz do América. O Showa pelo flanco direito. Vasco da Gama 1. América 0. Gol de Wilsinho, camisa número 7. Orlando que até o presente momento não deu nenhuma oportunidade a Luizinho. Paulo Roberto, Paulo César. Corte do Heraldo, a falta do Carlos Alberto Pintinho. Está lá Roberto Reit marcando um jogo perigoso. A cobrança do Nelson Borges. Aí o Luizinho. E o comandante americano perde o gol de empate aqui no Maracanã. Eu não entendi a saída do Orlando. O Orlando agora está reclamando. Agora, ele saiu depois que a bola foi tocada pelo jogador do América. Então não havia impedimento. Não poderia haver nunca. Depois que a bola foi tocada pelo jogador do América, na batida da falta, o Orlando saiu. Para fazer o quê? Não sei. E aí reclama do Léo, de mais não sei quem. Ele que saiu e deixou o Luizinho livre. A culpa é inteiramente dele. Na marca de 15 minutos do período final. Vasco da Gama 1. América 0, Campeonato do Rio de Janeiro. É a grande cobertura da TV Educativa do Rio de Janeiro. Com a TV Educativa do Maranhão. TV Educativa do Ceará. TV Universitária do Rio Grande do Norte. O Showa. Apoiando o América pelo flanco direito. Bloqueado pelo Paulo Roberto, ele deu mal. Pintinho.
A recuperação Cruz Maltina, está aí recuado Roberto Dinamite. Ele luta. Marco Antônio tocou. Carlos Alberto Pintinho. Léo. Zagueiro saindo pela linha intermediária. Olha o lançamento do Léo. Deus me livre. Orlando. Bom lançamento pela ponta direita. Paulinho Lucinho fez uma jogada boa. Paulinho. Jurandir. Saída precisa, né? E outra boa jogada do Paulinho, hein? Jogou exatamente na chegada do Roberto por trás do goleiro. O técnico Luiz Carlos Quintanilha está preparando o jogador Neilson com a camisa 16 para entrar na equipe do América. Neilson, 16. Sai quem? Quem sai, Zé? Marinho Pérez. Daqui a pouquinho o Zé Luiz Furtado informa quem vai sair no América. A informação inicial, porque o Quintanilha não está aqui, é do diretor de futebol, é que vai sair o João Luiz. Paulo César. A briga do Kleber, Luizinho. Porto Real. A torcida do Vasco fica atenta. Esse Porto Real é realmente um jogador muito perigoso. Aí ele, ó. Na marca de 17 minutos do período complementar, Maracanã. Vasco da Gama 1. América 0. Aí, Zé Luiz, a torcida do Vasco da Gama. Animou. Agora, curioso, essa bola que bateu na trave, o Carlson Grace estava com o bastão levantado, hein? É porque a bola tinha saído. É o Léo. Marco Antônio. Carlos Alberto Pintinho. O Léo consertando. Paulo Roberto, boa jogada. João Luiz. Penetração de Marco Antônio como ponteiro, a proteção de Uchoa. Neilson assinando a súmula. Quintanilha. Quintanilha, você coloca... Quintanilha. Você coloca o Neilson no lugar de João Luiz. Como fica a armação do time? O Kleber trabalha mais atrás e simplesmente... A Neilson tem características mais avançadas? Mais ofensiva. É um ponta de lança. Melhora ou não é? Bem, no primeiro tempo nós dizíamos que os dois jogadores de meio de campo do América estavam presos, João Luiz e o Kleber. Os dois exercendo a função de cabeças de área, cada um por um lado do campo. Então é claro que agora, no momento em que sente que precisa jogar para vencer mesmo, tá difícil, então o Quintanilha altera. Atenção. É uma revolução, Você não? diz ao Kleber para trabalhar um pouco mais ali atrás. O Nelson também fica mais de volante. E você vem na perda de bola, na posse de bola do Vasco, você vem no volante. Somente. E vai juntar com o Luizinho na área, viu? É isso aí, Noronha. Aí o América! Tá lá! Luizinho! Depois de uma bobeada tremenda, um presente de Papai Noel, em pleno mês de setembro, Nelson Borges tocou, Luizinho livre, tocou para o canto esquerdo da meta de Mazzaropi. Na marca de 19 minutos, estamos vivendo o período complementar. Luizinho, 9 na camisa, América 1, Vasco da Gama 1, mas pelo amor de Deus, Noronha. A bola estava dominada pelo zagueiro Léo. Ele tinha a bola dominada. Resolveu dar um drible no jogador do América, que era o Nelson Borges. Perdeu a bola. Quer dizer, é o que eu estava dizendo. O Zagallo não pode ensinar o Léo a jogar bola. O Zagallo não pode explicar para o Léo que não se tenta um drible contra um jogador que é mais hábil. Evidentemente que entre o Léo e o Nelson Borges é muito mais hábil, até porque é um atacante. Então o Nelson Borges tomou-lhe a bola, tocou para o Luizinho, gol do América. A culpa exclusiva é realmente do Léo. Tinha a bola dominada. E a prova que o América joga para o empate é que o Quintanilha voltou atrás na substituição, em toda aquela instrução que ele tinha dado aí, aquela coisa importantíssima que entrou no ar, e manteve agora aí o Nelson Borges e mais não sei quem, o Kleber e tal, porque a ele interessa o empate. 4.079.500 cruzeiros a arrecadação. 4.079.500 cruzeiros. Quintanilha mudou de ideia, né? Não, mas isso é completamente válido.
O gol surgiu no momento em que o time começou a subir novamente de produção, fazendo inclusive seu gol, que já era merecedor na partida. Então eu revi minha posição, porque o bom senso manda que assim eu procedesse. Público pagante, 29.794 espectadores. Tá aí o público, ó. Agora, onde o Quintanilha falou bom senso, ouça-se medo. Ele está jogando claramente para o empate. Jogou no primeiro tempo e está jogando agora. Orlando. Demorou muito, foi lá o Porto Real e cometeu falta, né? Daqui a pouquinho no Esporte Total, nós vamos curtir juntos, meu caro telespectador, a entrevista com Menotti, técnico da Argentina. Uma entrevista maravilhosa com Tele Santana, técnico da seleção brasileira. E uma entrevista exclusiva de Zagallo ao companheiro José Luiz Furtado no Esporte Total, daqui a pouquinho. Logo depois do videotape completo de Vasco da Gama e América. Eu dei até uma parada aqui, porque tá bravo. O Heraldo. A luta de Luizinho com o Léo. É o Léo dando de presente outra vez ao Serginho. Correndo pela ponta direita, Luizinho impedido. Na marca de 22 minutos do período final. Cunha, vai. Zagallo, o Vasco estava acomodando as coisas e o América foi lá, hein? Num erro nosso. Um erro de uma jogada fácil, em que complicou. Se nós estávamos com a vantagem de 1-0 num primeiro tempo ruim, entregamos esse gol de graça, podendo ter a vantagem nesse dia que nós estamos mal. De fato, as coisas estão feias para o Vasco, porque o time hoje não está num dia... Não é dia 13. Não é num bom dia hoje. Aí o Luizinho! Como que perde um gol desse, né? Depois de um trabalho extraordinário realizado pela ponta direita pelo Shoa. E com a defesa do Vasco. Aí, inclusive, o companheiro Reinaldo Muri está repetindo aí, ó. Você pode conferir. Tá uma Avenida Brasil ali na defesa do Vasco da Gama. Principalmente pelo lado do Léo. Tem um homem caído, contundido ali, ó, no meio da intermediária. É João Luiz. Mas o Vasco está inteiramente agora com o gol. Com esse gol de graça que o Léo deu para o time do América. Aí, dessa vez, desmontou tudo. Ninguém se entende mais, ninguém sabe onde é que tem que ficar, ninguém dá cobertura, ninguém consegue organizar uma jogada. É na base do chutão. Marco Antônio. A recuperação de Marinho Pérez. Completamente livre. América jogando à vontade aqui no Maracanã, aí, ó. João Luiz, o Bolinha. E a torcida do América acordada. Heraldo. João Luiz. Kleber. Ajuda do Nelson Borges. Carlos Alberto Pintinho caindo de maduro também, né? João Luiz. Agora o América começou, hein? Não pode fazer um golzinho que começa igual caranguejo. Nelson Borges. Na marca de 24 minutos e 30 do período complementar. América 1. Vasco da Gama 1, Campeonato do Rio de Janeiro. Lá vem o Léo. Carlos Alberto Pintinho. A torcida Cruz Maltina calou. A torcida do América começou com a charanga no Maracanã. Dinamite. Paulo Roberto. Não deu para o Paulo César. Marinho Pérez. Kleber. Álvaro pela esquerda. América atacando e bem pelo flanco esquerdo. Passada de Luizinho contra o Orlando. Paulinho segundo tomou e tomou muito bem pelo Vasco da Gama.
Luizinho foi lá, o Luizinho pegou. vai ser contemplado com o cartão de aniversário do Zé Roberto Rádio. Pegou o jovem zagueiro lateral direito. Na marca de 25 minutos do período complementar. Sérgio Noronha. Vasco da Gama 1, América 1. Na sua opinião, o período complementar é melhor do que o primeiro tempo? Ele é mais movimentado, mas é ridículo. O gol que o Léo deu para o time do América realmente E o América não tem a coragem de partir para cima do Vasco e ganhar esse jogo, porque hoje é uma tarde para o América sair vencedor. O time do Vasco está inteiramente desorganizado, ninguém consegue botar a bola no chão, é bico para o alto e salve-se quem puder, porque depois do gol baixou uma insegurança total na equipe. E o Quintanilha, que tinha anunciado, aliás, com exaustiva explicação, uma alteração no time do América, voltou atrás em tudo, manteve os dois cabeças de área e está aí segurando esse empatezinho. Eu acho que esse pontinho que o América vai deixar de ganhar hoje aqui é para se chorar, porque é um dia para o América vencer o jogo. É só vir para cima do Vasco, porque ninguém se entende no Vasco da Gama. Tem um homem do Vasco caído lá do outro lado. Olha lá, ó. É o Paulinho segundo. Foi a entrada do Luizinho, né? O Shoa. João Luiz. Tento a 1. Serginho, ponteiro direito. Vasco da Gama provisoriamente com 10 homens. Paulinho segundo sendo atendido lá fora de campo. Quando o técnico Quintanilha, Noronha, foi dar também instrução pro rapaz ali, o rapaz até desanimou, coitado. Quintanilha falou 5 minutos no ouvido dele. Você vai proceder um overlap quando não sei o que, PPP? Não tem nada disso, rapaz. Negócio de Gentil Cardoso. Gentil dizia que não adianta ensinar na hora. Tem que treinar o time durante a semana, depois entra, meu filho. Joga o que você sabe jogar. Serginho. Tirada de Orlando. É o cruzamento do Álvaro. América apertando o cinturão, complicando a vida do Vasco. Completamente torto o arremesso. Está recuperado o Paulinho segundo. Está ele lá capengando. Pitinho. Tento a 1. A devolução de Wilsinho para o goleiro Mazzaropi. Substituição para Paulinho segundo, anuncia o médico do Vasco da Gama. Orlando pelo flanco direito. Então o Brasil já vai estrear hoje, né? É um bom zagueiro, hein, Noronha? Pertencia ao Campo Grande. É ele, é? O Vasco segue atacando pelo flanco direito. Com a camisa 13, Brasinha assinando a súmula. A defesa do América cometendo um escanteio pela ponta direita. Jurandir. Brasinha, você entra no lugar de Paulinho. Qual a instrução do Zagallo para você? É marcar. Vai apoiar também? Não. Só ficar atrás. Esperava estrear tão cedo no time do Vasco. Serginho. Orlando Lelé. Paulo Roberto. Pintinho. A recuperação do João Luiz. Que esse moço jogou de bola ali no meio do campo, né, o Bolinha? Era o moço que o Quintanilha ia substituir pelo Neilson. Luizinho. Marcado pela torcida do Vasco da Gama, aplaudido pela torcida do América. Mazzaropi, Serginho estava com o dedo no gatilho. Zagallo, com a entrada do Brasinha, ele vai apenas marcar ou está também autorizado a apoiar? Não, ele vai jogar o normal, porque não adianta você chegar para um jogador que mal treinou, vai jogar o que ele sabe normal. Agora o América ficou assanhado, hein? O América está, de fato, com melhor dentro de campo, não há dúvida, a gente não vai discutir, ao contrário. E agora com 10, então, foi um sufoco maior ainda. Tá certo, né, Noronha?
Bem, se o jogador que ele conhece, que ele já viu treinar umas 2 vezes, se eles estão fazendo dessas bobagens todas, esse Léo aí, esse pessoal todo, o Wilsinho, imagine o Brasinha que ele ainda não viu jogar. Realmente tem que entrar e jogar o que sabe, olhe lá, já é muito. Pitinho. Tá o João Luiz, briga como pode. Vasco penetrando, mas o João Luiz já estragou tudo. Que coisa, hein? Na tarde de hoje, o Olaria com 9 pontos está classificado para subir. Ao lado de Niterói, o Volta Redonda. Eles que participaram do torneio da morte. A marca de 31 minutos do período final, Maracanã. América 1. Vasco da Gama 1 pelo Campeonato do Rio de Janeiro. João Luiz do Vasco. Paulo Roberto. Pitinho. Orlando, muito adiantado. Paulo Roberto. A penetração de Orlando, Paulo Roberto. Orlando pelo comando, Heraldo cortando. A defesa do América muito bem plantada com Heraldo. Brasinha. A busca do Wilsinho recuado. Pintinho pelo Vasco. Marco Antônio. Tento a 1. É o Léo. João Luiz. Marco Antônio cobrando. O Luiz cometeu hands ali, ele colocou a mão na bola, as 2 mãos. Marco Antônio pelo Vasco. Marcado por 2 edifícios. Paulo Roberto. Pintinho. Paulo César. Foi mal, Paulo César. Nelson Borges. É o América transando pelo flanco direito. O Shoa. Olha. Ao Jurandir pedindo calma ao Shoa. A bronca tremenda do Quintanilha nos seus zagueiros. A saída do Heraldo. Álvaro. Porto Real. Nelson Borges. Na marca de 33 minutos do período complementar. América 1. Vasco da Gama 1. Daqui a pouquinho, você que mora no Rio de Janeiro vai curtir o Esporte Total. Na noite de hoje, a presença do técnico Menotti da Argentina, campeão do mundo. O técnico da seleção brasileira, Tele Santana. Você vai ver no Esporte Total uma reportagem exclusiva do técnico Zagallo ao companheiro José Luiz Furtado. A falta foi de Marinho Pérez contra o Roberto Dinamite. E é severamente advertido pelo José Roberto Reit. E é uma falta muito perigosa. E Heraldo leva a sobra também, hein? Tem que ficar calmo o Heraldo, né? Quarto zagueiro do América, é um jogador muito novo, um jogador de um futuro muito grande. Mas é um jogador que de vez em quando reclama. E por isso leva cartão amarelo, é advertido pelo árbitro. Tem que ficar na dele. Colocado o Roberto Dinamite. Em compensação na barreira formada para o canto esquerdo da meta do Jurandir. Parece que está todo o time americano. Marco Antônio. Tá lá! Marco Antônio! Pegando todo mundo de surpresa aqui no Maracanã. Roberto Dinamite estava colocado de frente à bola. Marco Antônio cobrou com muita categoria para o canto direito. Na marca de 35 minutos. Marco Antônio, 6 na camisa. Vasco da Gama, 2. América, 1. Ninguém esperava, hein, Noronha? Não, o goleiro nem se mexeu, veja só aí.
Marco Antônio bate seco na bola, no canto direito do Jurandir, ele nem se mexeu. Indefensável, uma batida incrível. Wilsinho. Paulo Roberto. A devolução de Wilsinho, a penetração do Paulo Roberto. Paulo César fez sinal. Agora sim, vai entrar o Neilson com a camisa 16. A alteração que ia ser feita antes do gol do América é providenciada agora, com a saída do João Luiz. E o Paulo César do Vasco da Gama fez sinal para o Zagallo, pedindo substituição para o João Luiz, número 9, que não está aguentando. Aí o Shoa. Foi mal. Roberto Dinamite no contra-ataque. Arinho Pérez. Só um homem contra o Roberto é muito perigoso. Aí o Tinho. O Vasco fez novamente o gol quando não merecia, tal como aconteceu no primeiro tempo. O jogo estava igual, embolado, ruim dos dois lados, e o Vasco veio aí e fez esse gol de falta. E agora parece que cresce novamente em campo. E talvez ganhe até uma força ofensiva maior, porque com a saída do Jorge Luiz, quem o Zagallo tem para botar ali é o Peribaldo, que é centroavante, que é um homem de frente. Talvez até o Vasco ganhe um pouco mais em poderio ofensivo. E o América, a prova de que o empate é que é o resultado que agrada ao Quintanilha, agora vai fazer a tal substituição do Neinha indo em cima do homem que sai com a bola, que marca quem vem, quem sobe e quem salta. Que estava falando ali na hora que estava fazendo a substituição. Deve ser tudo isso para fazer agora. Agora vai entrar o Catinha. Catinha 15. Álvaro pelo flanco esquerdo. Mazzaropi. Agora o Quintanilha coloca o Neilson. O que não deve adiantar absolutamente nada, né? Fica mal perante a torcida. Porque o jogador já entra como o salvador da pátria. Paulo César. Vasco da Gama 2. América 1. Paulo César. A torcida do Vasco começa a incentivar outra vez o time do Zagallo. João Luiz. Nelson Borges. Álvaro no apoio. Luizinho. Dá muito trabalho a Orlando Luizinho. Tirada do Léo. Paulo Roberto. É o Dinamite. Acompanhado pelo Heraldo. Aí o Paulo César. Jurandir. O show na volta. Bela jogada do Roberto. É livrada de bola, caída para a direita. Depois o passe para o Paulo César, que entrava em diagonal. O jogo cresce nesses 10 minutos finais. João Luiz. Catinha entra no lugar de quem, hein? João Luiz. Catinha, Zé. É, Catinha, camisa 15. No lugar de João Luiz. E o Neilson. No lugar do João Luiz. Também. Aí é. Bolinha. Nós vamos ver juntos daqui a pouquinho mais uma realização do Esporte Total da TV Educativa. Programa esportivo de maior categoria na televisão brasileira. E o Paulo César pediu troca de chuteiras. Lá vai Orlando. Tá aí o Leléo. A proteção do Heraldo. Porto Real com o Kleber. Nelson Borges. A fuga de Luizinho pela esquerda. A falta cometida pelo Orlando. Vai lá o Roberto Reit mostrar o cartão amarelo. Para o Orlando. Claro, porque Orlando reclamou quando ele marcou a falta. Na marca de 40 minutos, faltam 5 para terminar a partida. Vasco da Gama 2, América 1 pelo Campeonato do Rio de Janeiro.
É o Nelson Borges. Presença de Uchoa. Mazzaropi. Noronha. 40 minutos. Eu tenho a impressão que os 5 minutos vão ser dramáticos aqui no Maracanã. Esse jogo teve uma característica engraçada. O Vasco jogou bem nos 5 minutos finais do primeiro tempo e agora o jogo cresce nos 10 minutos finais do segundo tempo. Porque antes foi uma confusão total. Agora não, a América se soltou, está vindo para cima do Vasco, já que tanto faz perder de 2 como de 3. Vem tentar o empate. E o jogo ficou melhor, ficou mais movimentado. Roberto Dinamite. Não, mas eles pegaram ele ali E o Heraldo. violenta. Cartão amarelo. É o tal negócio também, se o Roberto passa pelo Heraldo, dificilmente o Marinho Pérez pegaria o jogador do Vasco da Gama. Cartão amarelo para o Heraldo. Foi uma falta violenta, né, não é? Violentíssima. Tem que... É uma falta para cartão vermelho. Tá lá o Zé Roberto pedindo a maca. Aí, um par de chuteiras para o Paulo César, que estava reclamando já há algum tempo. Ele vai sair de campo para trocar. É o pé esquerdo. Zagallo, Vasco fez um gol de bola parada quando o América era melhor. Você está bastante preocupado nesses 4 minutos que restam. Não, estou porque não é um dia que o time tá nervoso, não sei se é a primeira apresentação. Ou então esses 2 pontos, no caso aí acontecendo, caíram do céu, pô. Eu acho que tá abrindo um caminho de outras vitórias que vinham aí por um dia em que nada tava dando certo, o Vasco conseguiu uma vitória. É importantíssimo, porque esse mesmo América, sendo dominado pelo Vasco na Taça Guanabara, perdeu de 2-0. E hoje o Vasco, em situações inversas, está ganhando 2-1. Tá aí o Zagallo é meio profeta, hein? Ele tá querendo tirar... Opa, olha aí. Paulo Roberto. Aí o Vasco. Defesa bonita do Jurandir, hein? Paulo Roberto também fuzilou de maneira viril. O que é, Noronha? Tá querendo o quê? Ele tá querendo tirar proveito de um dia negro pro time do Vasco. E realmente vai sair desse jogo ganhando. Olha aí. O Showa. Mas pode sair desse jogo ganhando por 2-1, mas o score não é justo, não. Nem o Vasco, nem o América jogaram para vencer o jogo. Roberto sentindo bastante o joelho esquerdo, hein? Aí caído o Dinamite. É um jogador de uma valia tremenda para o técnico Zagallo. Serginho cobrando. No canto em que estava o Mazzaropi. Roberto tá para os 2 minutos finais. Tá. Vai mancando o Roberto, olha aí. O que ele diz? Dá ou não dá? Ele tá cara feia, né? Doutor, dá para os 2 minutos finais aí do Roberto? Eu acredito que sim, com um pouquinho de esforço, acredito que Tá dê. sentindo bastante. Mas eu acredito que dê porque foi traumatismo, não foi torção. Álvaro pelo América. Na marca de 43 minutos do período complementar. Zé Roberto Rádio marcando falta do Álvaro. Noronha. 44 minutos. Eu tenho a impressão que você pode comentar a partida Vasco da Gama 2, América 1, para o seu grande público em todo o país. O score foi injusto. Não que o América merecesse vencer. Olha aí. Catinha. Não que o América merecesse vencer. Eu acho que nenhum dos 2 times jogou com méritos para sair vencedor na tarde de hoje. O Vasco fez um gol no primeiro tempo quando o América era melhor. Deu um gol de presente para o seu adversário. E depois fez um gol quando não esperava, numa batida de falta. Realmente falta muito para o time do Zagallo chegar àquilo que se esperava dele. Hoje pode-se dizer que a torcida do Vasco sai com uma vitória, deve sair com uma vitória, mas não sai convencida de que tem uma grande equipe, que torce por uma grande equipe. Falta muito. Inclusive pelos erros individuais de vários jogadores. Paulo César. Marinho Pérez luta desesperadamente. Nelson Borges. Contra-ataque do América e Kleber. O Kleber. É o Álvaro.
Luizinho, vai lá Orlando, Lelé. Uma jogada muito boa do Orlando. Correndo muito, evitando o escanteio. Aquela disputa ali do Luizinho com o Orlando deve ser a delícia do Dr. Pinel, hein? O que eles devem dizer um para o outro. Na marca de 45 minutos, está esgotado o tempo regulamentar no Maracanã. Vasco da Gama 2, América 1. Campeonato do Rio de Janeiro, 1980. Acabou. Vai, Zé. Terminou, o Roberto saindo mancando de campo. Ali cumprimentando, sendo abraçado pelo capitão do América, o Marinho Pérez. Jogador Paulo César. Paulo! Jogador Pintinho falando para a TV Educativa. Pintinho, para a opinião do Zagallo, a opinião do nosso analista Sérgio Noronha, hoje não foi um dia de bom futebol para o Vasco da Gama. O que é que houve, hein? Eu acho que foi uma partida muito nervosa da nossa equipe, principalmente no primeiro tempo. Mas eu acredito que tenha sido devido à estreia. Eu acho que nós temos tudo para apresentar um excelente trabalho e eu acho que valeu a vitória porque nos dá uma maior tranquilidade. Paulo César, craque de bola. Hoje, a opinião geral do analista e também do Noronha e também do Zagallo, tudo de errado aconteceu no Vasco, até passes errados, até a tua chuteira no pé esquerdo não funcionou. Olha, mas pelo menos nós tivemos um saldo positivo com a vitória. De todos os erros que o time do Vasco cometeu. Você atribui isso tudo? Mas